qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, ontem tivemos uma sequência de acontecimentos de grande importância política, do desfile de veículos militares à votação na Câmara sobre o voto impresso. Como o senhor analisa esses fatos? Começo a coluna de hoje indicando que pode ser que os fatos a que farei referência tenham se desenvolvido em uma direção diferente das minhas observações deste momento. Ontem foi um dia particularmente especial do ponto de vista da temperatura política do país. Em uma decisão de sentido conciliatório, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu levar ao plenário da Casa a decisão sobre a PEC do voto impresso, uma questão que tem sido objeto de uma campanha do presidente da República que tem características autoritárias e irracionais. O presidente fala de fraude no sistema de voto eletrônico do país, mas não apresenta nenhuma prova da fraude que pudesse comprovar a sua opinião. A Comissão Especial da Câmara, que examinou a proposta, rejeitou-a por uma ampla maioria de votos. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, fez algo que nunca tinha acontecido no Congresso brasileiro. Ou seja, que uma proposta rejeitada pela comissão que a tenha examinado especialmente seja ainda assim submetida ao plenário, numa contraposição das regras do regimento interno das casas. Mas o absurdo dessa situação não para por aí. Um desfile de tanques e de veículos militares pertencentes à Marinha Brasileira desfilou ontem na esplanada do Ministério sob o pretexto de levar um convite ao presidente da República para que ele participe de uma manobra militar usual. Pois bem, embora a movimentação da Marinha estivesse prevista, Bolsonaro manipulou o evento militar para dar uma demonstração de força no momento em que a Câmara votaria uma proposta de seu interesse. No caso, uma proposta que questiona a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. É sabido que há um número muito grande de parlamentares que são contra a proposta e o presidente, num certo sentido, quis pressioná-los para votar na sua direção. Pois bem, vendo o desfile de velhos tanques e caminhões anacrônicos que desfilaram na esplanada dos ministérios, em um cenário em que Bolsonaro ficou isolado, sem a participação dos chefes dos outros poderes da República Brasileira, que convidados não compareceram, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o comentário que se pode fazer é que seria cômico se não fosse trágico o que aconteceu. Trágico por quê? Porque todo o episódio mostra a fragilidade das instituições democráticas em uma questão importante em discussão na Câmara. Foi manipulada para atender politicamente o presidente da República, enquanto, por outra parte, uma manobra militar usual foi manipulada para sugerir a força de um presidente fraco em um momento que algo do seu interesse está sendo votado no Congresso Nacional. Lamentavelmente, é inevitável reconhecer, como fez o jornal inglês The Guardian, segundo o qual o Brasil mostrou-se nesse episódio uma republiqueta de bananas. Faltou uma decisão vigorosa de estadistas para conter o ridículo em que nos metemos nesse episódio de ontem. É preciso, no entanto, hoje, quarta-feira, saber quais foram os resultados das votações que ocorreram ontem na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Os genes ligados à longevidade reprodutiva são o tema de hoje de Decodificando o DNA. Uma pesquisa nova, que acaba de ser publicada na prestigiosa revista Nature, analisou o perfil genético de 200 mil mulheres de ancestralidade europeia, com o intuito de melhorar nossa compreensão sobre o papel da genética no envelhecimento ovariano. Nós sabemos que a longevidade na capacidade reprodutiva e consequente fertilidade influenciam o envelhecimento saudável em mulheres, mas sabe-se pouco sobre os mecanismos biológicos responsáveis.
Além disso, os tratamentos para expandir a capacidade reprodutiva são limitados. É interessante que, embora a expectativa de vida nos últimos 150 anos passou de 45 para 85 anos nos países desenvolvidos, a perda da capacidade reprodutiva nas mulheres continua constante, geralmente até no máximo 50 a 52 anos. A qualidade dos oócitos, que são as células reprodutoras femininas, diminui com a idade e a fertilidade das mulheres cai significativamente cerca de 10 anos antes da menopausa. Diferentemente do sexo masculino, que produz espermatozoides a vida inteira, as mulheres já nascem com uma reserva de oócitos que começam a amadurecer na adolescência, a partir da primeira menstruação, e são liberados mensalmente até a menopausa. Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a maternidade está sendo adiada e, apesar dos avanços nas técnicas de fertilização assistida, muitas não conseguem mais engravidar. Portanto, entender os mecanismos biológicos responsáveis poderá abrir caminhos para novos tratamentos. E o que os cientistas investigaram? A análise genômica dessas 200 mil mulheres, que envolveu 180 instituições acadêmicas, permitiu identificar 290 variantes genéticas associadas à idade da menopausa, que variam entre 40 e 60 anos. Além das análises do Biobanco do Reino Unido, foram incluídos dados de mulheres que enviaram suas amostras para a empresa 23andMe da Google. E os pesquisadores analisaram também os dados de 80 mil mulheres de ancestralidade asiática e os resultados foram semelhantes. E o que eles descobriram? Descobriram que vários dos genes estão associados a mecanismos de reparo de DNA, os mesmos que respondem pela longevidade. É interessante que vários desses genes estão ativos antes do nascimento. Muito interessante foi o estudo de 2 genes, SHEC1 e SHEC2, que produzem proteínas responsáveis pelo reparo de DNA e que atuam de maneira oposta nos camundongos. A inibição de um desses genes, o SHEC1, e a ativação do outro, o SHEC2, estendeu a vida reprodutiva em cerca de 25%. E os camundongos do sexo feminino não entram em menopausa, mas os cientistas observaram que mulheres nas quais o SHEC2 não está ativado, a menopausa ocorreu em média 3 anos e meio mais tarde. Então, a análise desses genes poderá ser útil para identificar mulheres com risco aumentado de terem menopausa precoce. E essa informação pode ser importante para aquelas que planejam adiar a maternidade. Por outro lado, observações anteriores, envolvendo 28 mil mulheres, mostraram que mulheres que têm filhos mais tarde vivem em média mais, com uma probabilidade significativamente maior de passar dos 90 anos. A explicação biológica seria uma passagem de células jovens produzidas pelos fetos em gestação. Em gestantes jovens, as células fetais não teriam muito efeito, mas nas mais idosas funcionaria como uma fonte de rejuvenescimento. Por outro lado, do ponto de vista social, a mulher sempre foi a maior responsável por criar sua prole até a idade adulta. E, nesse sentido, estender a vida das mães mais idosas teria um papel sociobiológico fundamental. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor pode falar sobre o incêndio na Cinemateca e da responsabilidade de órgãos públicos na manutenção desse patrimônio artístico e cultural brasileiro? O incêndio na Cinemateca é propriamente assustador, porque a Cinemateca foi fechada pelo governo federal, dispensado seus funcionários, segundo a imprensa, sem lhes pagarem os valores devidos, e não foi feito o cuidado na preservação de um acervo que é importantíssimo, único. Em 2011 ou 2012, uma organização internacional proclamou que era a 3ª melhor cinemateca do mundo, sendo que a primeira deve ser a francesa, que é histórica, mundialmente conhecida. Então nós temos ali um resultado fantástico da
ação de gerações e gerações, com o destaque do Paulo Emílio Salles Gomes, o grande crítico de cinema brasileiro, que é responsável por ela. Eu, na verdade, até trabalhei na Cinemateca. Foi meu primeiro trabalho remunerado, foi quando eu estava me formando na faculdade, num galpão que ficava no Ibirapuera. Tudo sempre foi um tanto precário, um tanto limitado e sempre dependendo extremamente da boa vontade de quem trabalhava. E para quem não sabe, os filmes antigos eram feitos um material altamente inflamável. Então o risco de pegar fogo o rolo de filme era gigantesco. E não foram poucos incêndios que houve de material cinematográfico no Brasil, no resto do mundo, o que requer, então, de qualquer gestor minimamente responsável, uma atenção quando você está lidando com acervo de cinema. É de se lembrar que quando a atriz Regina Duarte foi convidada para ser secretária de Cultura e depois demitida do cargo, foi-lhe prometido dirigir a Cinemateca. Ela festejou, ficou contente com isso, por dizer-se próxima da área de cinema, mas nada foi feito, nem por ela, que acabou não assumindo, nem por ninguém do governo para preservar esse patrimônio importante. O que nós perdemos com isso? Perdemos muito material relativo à história do cinema brasileiro, material de Glauber Rocha, material de outras pessoas. A gente lê que a irmã de Glauber ligou insistentemente para o Ministério da Cultura e depois Secretaria no atual governo, cobrando medidas básicas de preservação do que seu irmão, um dos maiores artistas brasileiros, legou em matéria de filmes, e simplesmente não foi considerado nada disso. Então era crônica de uma tragédia, de uma destruição anunciada. O próprio termo tragédia é difícil de aplicar nesse caso, porque tragédia é algo que, no fundo, não tem responsável, algo que aconteceu, é uma fatalidade. Nós temos que acabar com essa ideia de fatalidade. Não foi uma fatalidade, foi descaso, e quando o descaso é dessa monta, é quase de se perguntar se não foi proposital ou se pelo menos não indica um desinteresse, uma aversão mesmo ao patrimônio cultural brasileiro. Museu Nacional, Cinemateca e Museu da Língua Portuguesa. O que o incêndio nesses locais dizem sobre o Brasil? O fato de que o Museu Nacional, a Cinemateca e antes deles o Museu da Língua Portuguesa tenham flambado indicam uma espécie de padrão de descuido com o patrimônio cultural brasileiro que vem de longe. Quer dizer, precisam as entidades públicas se compenetrar de que você não pode destruir coisa que vale tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista simbólico, simplesmente porque você não lhe dá manutenção. A comparação que eu sempre faço: você deixa de colocar óleo no motor do seu carro, qualquer que seja o seu carro, seja ele um carro econômico que você comprou usado por 20, 30 mil reais, seja uma Lamborghini de mais de 1 milhão, se você deixar de dar manutenção, você vai perder esse veículo. Como que o Brasil, então, perde equipamento cultural? E aqui minha homenagem à diretora do Museu Paulista, que há coisa de 10 anos decidiu fechar este museu, pertencente à USP, porque foi alertada de que ele estava em risco sério de colapso. Então o Museu Paulista, graças a Deus, foi salvo, embora tenha demorado muito até o governo do Estado obter recursos que permitam sua reinauguração no ano que vem, quando, se não estiver reinaugurado o museu que celebra a independência do Brasil, vai ser muito esquisito. Então, meus cumprimentos à antiga diretora do Museu do Ipiranga por ter salvo este museu, patrimônio nosso, desse destino ao qual outros foram, infelizmente, destinados. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, estudos mostram que o contato com a natureza e ambientes agradáveis pode favorecer o tratamento de pacientes através de estímulos positivos aos sentidos. Eu te pergunto, ambientes naturais e belos jardins podem mesmo ser positivos no tratamento médico? Olá, não é de hoje que a impressão de férias nas montanhas, na praia ou em ambientes naturais fazem bem para a saúde, nos renovam e nos recarregam as energias para o retorno às atividades. E também não é de hoje que se conhece, principalmente em algumas cidades do interior,
em outras regiões do hemisfério norte, hospitais, centros de recuperação que ficam afastados dos grandes centros urbanos. O que se observa é que o efeito curativo dos jardins, como é chamado na sigla em inglês, pode ser benéfico também como adjuvante no tratamento, principalmente de doenças crônicas, de diversas áreas, oncologia, psiquiatria, entre outras. Quais as áreas da ciência que estudam esses efeitos terapêuticos e quais as hipóteses para fundamentar essas estratégias? Essa informação foi trazida, curiosamente, na leitura de textos resgatados que compuseram o último livro de Oliver Sacks, já posto tudo em seu lugar, Primeiros Amores e Últimas Histórias. Numa de suas sessões, ele resgata essa informação e, ao buscar a fundamentação científica, se observa que tanto nas áreas clínicas da medicina como nas áreas de urbanismo e de psicologia, há uma preocupação com o ambiente em que se dá a atividade terapêutica. Tornar esse ambiente amigável, com estímulos agradáveis, pode ser benéfico, como comprovam alguns estudos já feitos desde o final do século passado e mais intensamente em anos recentes. É necessário que, ao se planejar os espaços terapêuticos, sejam eles públicos, privados, que se leve em consideração não só, que é muito importante, a acessibilidade, a possibilidade de ambientes seguros, mas também agradáveis e com características que estimulem os sentidos, seja o contato da natureza através da visão, do olfato, da audição, uma vez que as hipóteses que fundamentam essas estratégias dão conta que esses estímulos sensoriais positivos têm a capacidade de produzir equilíbrios cognitivos, atenuar ansiedades e, dessa forma, modular o metabolismo, a imunidade e, assim, favorecer o aspecto terapêutico como um todo. Dessa forma, ambientes com espaços naturais, jardins, podem ser pensados e colocados nos nossos ambientes terapêuticos atuais e planejados para que façam parte cada vez mais desses espaços terapêuticos futuros. Essa, então, é a ciência dos efeitos terapêuticos dos jardins, muito entre aspas, e que deve, então, ser enfatizado nas estratégias presentes e futuras. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Saiu o 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças do clima e as conclusões não são animadoras. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar aqui sobre saúde e meio ambiente. Bom, saiu o último relatório do IPCC, do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, dizendo o que está acontecendo em termos de clima no planeta. Bom, o que já havia sido previsto vem se materializando com um aumento médio da temperatura da Terra e chegando-se à conclusão de que esse aumento está ocorrendo antes do previsto. Aliás, é muito fácil lembrar que quando aquece o planeta, a água evapora mais rápido e as chuvas também virão com maior intensidade. Então, os ciclos hidrogeológicos vão aumentar em sua intensidade e frequência, provocando, de um lado, períodos de seca, alternadas com inundação. Se confirma o aumento da elevação dos níveis dos mares, comprometendo cidades costeiras, desertificação de algumas regiões com perda de produção de alimentos. Em face das inundações e aumento de temperatura, vetores de doenças, as larvas de mosquitos transmissores de doenças infecciosas,
vão ser mais eficientes e vamos ter mais problemas com dengue, zika, chikungunya, malária e febre amarela. Além disso, os extremos de temperatura farão com que algumas pessoas com doenças cardiovasculares e respiratórias, os idosos e as crianças, terão a sua saúde comprometida, necessitando de maiores cuidados, eventualmente chegando a morrer. Bom, a questão parece que a gente, de um determinado tempo, de algumas décadas atrás, também movido pela força do negacionismo climático, chegamos a uma ideia errônea de que a nossa espécie, o sapiens, está desconectado do meio ambiente onde vive, ou que poderíamos controlar esse meio ambiente por força da nossa tecnologia e inventividade. Não me parece que os números objetivos e o choque de realidade dada pelas medidas científicas do que está acontecendo consigam, dar algum suporte a essa ignorância, a essa de novo, disseminação de falsas informações sobre as mudanças climáticas. Professor, temos como reverter essa situação catastrófica? Bom, ainda há tempo de reverter algumas das coisas que hoje plantamos, que hoje fizemos, mas aparentemente uma parte dessas alterações será irreversível e se fizermos tudo certo, vão ser necessários mais de um século para que a gente reverta as condições anteriores que os nossos antepassados viveram. Bom, é uma mensagem para dizer que agora, na ausência de ação efetiva de governos, resta que cada um de nós, tome as medidas na sua área de influência, na sua forma de viver e procuremos, minimizar, através de um esforço coletivo, aquilo que está se preconizando para as próximas décadas. Um abraço a todos e tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, esta terça-feira é um dia importante para o futuro do Afeganistão e também do mundo, né? Nesta terça-feira, dia 31 de agosto, completa o período convencionado entre o governo norte-americano e o governo dos Talibã, que atualmente domina o Afeganistão, para a retirada das tropas norte-americanas. São 20 anos de intervenção militar no Afeganistão. Isto propicia que nós façamos um balanço do que foi a intervenção militar americana, do que significou ela para as relações internacionais e de qual o seu significado futuro. Em primeiro lugar, o ataque norte-americano ao Afeganistão em 2001 foi uma resposta aos atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro daquele ano. E foi considerado como uma legítima defesa. Como uma legítima defesa a um ato perpetrado com o apoio do Estado afegão a terroristas da Al-Qaeda que promoveram o ataque, já que o governo do Afeganistão, o governo dos Talibã, patrocinava a Al-Qaeda e promovia o treinamento dos terroristas que atacaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Acontece que, com relação à legítima defesa, segundo as regras internacionais, deve haver, primeiro, uma imediatidade no sentido temporal. O ato de legítima defesa deve ser um ato sucessivo, imediatamente sucessivo no tempo, à agressão sofrida. Isto não ocorreu na oportunidade. Transcorreu um grande lapso temporal, semanas e meses, até que os Estados Unidos efetivamente interviessem. Mas levanta também um outro problema com relação à intervenção estrangeira em um país com vistas à reconstrução de instituições e à
constituição de instituições democráticas. Os Estados Unidos são conhecidos por serem um país ocidental, com longa tradição democrática, com uma constituição que tem mais de 200 anos e que tentou, no Afeganistão, repetir o modelo de uma democracia liberal. Mas a tentativa de construir um modelo de democracia liberal no Afeganistão colidiu com uma cultura milenar, com uma cultura tribal que tem uma tradição completamente diferente e, portanto, o choque entre essas duas culturas provocou a derrota da cultura ocidental, provocou o fortalecimento dos talibã, que pouco a pouco passaram a reconquistar parte do país até conquistar o poder na capital, Cabul. Professor Alberto do Amaral, que recado deixa essa intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, hein? A intervenção estrangeira é sempre algo muito delicado, como advertiam autores como Stuart Mill, que num livro clássico, algumas palavras sobre a não intervenção, dizia que era impossível implantar a liberdade em um determinado país quando um governo ou uma sociedade não estava interessada neste projeto. E que só em casos muito excepcionais a intervenção estrangeira poderia ser admitida. Uma terceira questão que o Afeganistão levanta marca o declínio da influência dos Estados Unidos na Ásia. Foi uma derrota para os Estados Unidos a saída das tropas norte-americanas. Isto também corresponde ao aumento da influência chinesa e ao aumento da influência russa no Afeganistão, que ambos os países apoiam a soberania absoluta. Vejam que a ideia de soberania absoluta significa que um governo pode fazer o que bem entender em relação aos direitos humanos, que o governo dos talibã reprime o direito das mulheres. O direito das mulheres é um direito reconhecido por convenções internacionais e é um governo que não respeita as chamadas liberdades civis. Nós estamos, portanto, diante de problemas complicados, diante de uma derrota norte-americana, de um aumento do poder russo e chinês e diante de questões complexas para o próprio direito internacional. Há, portanto, dúvidas acerca do que acontecerá no futuro em relação à região asiática onde o Afeganistão se encontra situado. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.